acredito muito que é um grupo que tem que funcionar, né? Muito além das individualidades. Então eu fiquei pensando muito também como poderia ser essa dinâmica. Eu tenho que pôr fone, senão vai ficar minha voz. Espera aí um pouquinho. Voltou para mim aqui mesmo. Eu tava aqui mal no sufoco tentando achar o Zoom, a senha. Cara, não, ele falou que ia bloquear minha senha, porque minha conta, porque ele tava achando a senha. Eu estava falando que fiquei pensando muito como é que a gente poderia criar uma dinâmica de voz interessante para esse grupo. E aí eu penso muito que, muito além de ter uma dinâmica pronta, porque, enfim, ideias não faltam e mesmo experiência nesse sentido, mas eu penso muito em criar uma dinâmica junto com os meninos, com a Aline e com o Rogers, de corpo e voz, sabe? Não, a gente não muito bom. desvincular, saca? Muito bom. Tipo, entender o que eles querem propor de corpo e a partir daí eu pensar como é que eu posso também propor algo com a voz, sabe? Porque eu acho que é sobre isso, é sobre o todo, né? Nesse sentido, depois a gente volta lá na seleção da coisa, mas nesse sentido eu penso que assim, a gente vai chamar que seja os 52, o que a gente botou lá, considerando que aí também, assim, de 52, eu chame, não sei, cara, 5 assistentes, 6, tipo, é isso que vai subtrair do elenco, né? Mas não diminui o número de gente na sala. Mas não são 52 atores, é um pouquinho menos. Esse dia da audição, chamamos todos. Vamos supor que todos fiquem, né? E o que vai acontecer a partir dali, de um jeito ou de outro, vai diminuir ao longo do período, mas pode aumentar de outro jeito, porque pode chegar gente de outras oficinas, não sei, né? Mas se for saindo dali, é a partir de uma, vamos dizer, uma seleção natural mesmo, né? Ou a pessoa saiu, ou não sei o quê, porque a partir dali, só se for muito surpreendente, assim, a pessoa ou a conduta, etc., para a gente pensar em não ficar com ela, né? Mas eu penso que sim. Então, vai ser uma primeira aula, um primeiro encontro de todo mundo, e isso precisa ser dinâmico. Por quê? Mesmo eles ficando, etc., a gente vai começar o trabalho como a gente já planejou no outro dia lá, mas a gente precisa dessa audição para isso que a audição serve, não para selecioná-los mais, mas para ouvi-los e vê-los. E a gente chegar um elenco para a gente, e a gente, a partir dali, começar a conversar no como a gente prepara, no como não sei o quê, no quem pode ser quem. Então a gente precisa disso. Eu tinha pensado, sim, é uma coisa prática, um aulão prático. A gente precisa entender, antes de falar lá no que a gente vai preparar e do como a gente começa, que até a dúvida que vocês, Cláudia e Rogis, têm e tudo, e também não tive essa conversa com a Jéssica, nada no sentido de preparação, mas a gente está interessado, mais ou menos, em ver aquilo que eles põem no discurso aparecer na sala, na audição. A gente quer uma disposição, a gente quer presença, a gente quer etc, etc. A gente não tem tempo de ver, assim, um número de cada um, né? Você dança, me dá uma coreografia, você canta uma música inteira. Mas a gente pode criar momentos para isso. Então, assim, o que a gente vai estar olhando primeiro é disponibilidade, energia, presença, isso que a gente quer instaurar, e vamos considerar que essa primeira parte, onde vocês trabalham, é uma preparação para a segunda, que de alguma maneira é mais chata, mais careta, mas tem a ver com o teatro em si, que é a leitura, que é a conversa, a entrevista que acontecer, e a gente já vamos pensar que a gente vai preparar o cara para essa hora que ele for solar, ou para quando a gente chamar para tocar um instrumento, você toca aí, né? Toca uma música daquele jeito.
para quando esse cara estiver ali no centro do picadeiro, então vamos pensar que a gente está preparando ele para chegar ali. Isso tudo, inclusive, no sentido da exigência do trabalho, mas também do acolhimento, do que tudo é para todo mundo, né? Determinadas coisas onde as pessoas se vejam, para a gente fazer com que as pessoas tenham determinadas na situação do corpo, por exemplo, né? Para a gente mostrar que cada um tem ver como é o jeito de cada um se comportar na música, da dança, alguma dinâmica de diagonal, por exemplo, né? Que é uma coisa onde o cara passa, ele sola, mas ele não está ali se apresentando, coisas que a gente abra os espaços nos exercícios de massa e a gente veja as figuras pipocando, entra na roda, sai da roda, né? Fora os exercícios mais técnicos, essas dinâmicas que a gente prepara as pessoas, deixa elas solar, a gente pode fazer umas caminhadas, umas coisas de conjunto. Mas continua, Jéssica, a ideia aí, porque aí a gente começa também a combinar, né? Vocês precisam começar a combinar uma coisa entre vocês. Para mim também é muito bom, gente, a audição em si, eu comecei a falar disso no outro dia, que é também no sentido de, a gente tem conversado bastante, mas é também no sentido de ver como vocês trabalham, né? E a partir daí a gente se entendendo nesses raciocínios e nas comunicações, ou eu ver, porque por isso mesmo, aí a gente começa a lidar em sala. Então eu também eu posso aplicar coisas e tal, mas eu não tenho como fugir muito disso, né? E nem vocês de mim nesse sentido, mas é legal eu assistir vocês comandando e tudo isso num todo, porque isso me faz pensar nas dinâmicas gerais de trabalho, né? E a gente cria intimidade, porque aí tudo isso que a gente está fazendo, de uma certa maneira, nada mais é do que aquela história de reconhecimento e criar um vocabulário comum. Por enquanto é isso que importa, né? Acho que eu vou manter mesmo a ideia lá final, que pedir para as pessoas lerem um texto, independente de como isso aconteça, tentar fazer isso ser de algum jeito divertido. Mas isso vai ser. Mas eu acho que começaria. Essa parte já começaria meio geral, sabe? Assim, o que é dinâmico, o que vocês vão planejar de aplicar, é a primeira parte do dia, muito sem quem é quem, etc. Não sei o quê. A gente é um grupo, a gente tal, a gente trabalha. Aí na segunda parte a coisa assenta. Aí a gente conversa com calma e se olha. Fala, Fê, Porque você ia quando. falar? Fala, Fê. Não, é que eu não peguei o começo da ideia que você estava falando, e aí eu ia perguntar isso. Você está pensando em fazer uma coisa de texto geral, meio coletiva, ou vai passando individual? Meio Eu? isso? É. Não, eu pensei em pedir para. Assim, quando as pessoas são selecionadas, a gente envia para elas sei lá, esses textos que a gente tem do Oswald em PDF. E para o elenco eu vou pedir para que escolham o que eles quiserem dentro disso e leiam um trecho, façam uma leitura, não montem uma cena decorada, porque ao mesmo tempo que a gente vê, e isso importa mais agora, eu acho, essa pessoa com a palavra lida e falada ao mesmo tempo, né, essa clareza, como o cara lidar com esse material texto, a gente vai vendo ali o que tem potência, o que tem alguma coisa mais delicada, e a gente fica ouvindo aleatoriamente, isso pode ser um exercício bom para a geral, trechos de Oswald de Andrade ditos por essas pessoas. A gente, ao mesmo tempo, faz esse exercício, entendeu? A gente vê o que elas leram, e o Oswald começa a chegar na gente por um outro lado. Né?
nesse sentido do Oswaldo chegar para a gente para o outro lado, eu tinha, não sei se vai ser possível, etc., mas era inclusive uma intenção que a gente, equipe, lesse a Morta juntos, entre nós, alto, sem atores, para que a gente tivesse uma primeira leitura para chegar lá. A gente falou semana passada da gente ter uns encontros só entre nós também, né? Para poder ler e discutir ideias, né? Isso, principalmente no começo, nesse fevereiro, a gente pode programar depois da hora que a gente estiver junto, que assim, a gente trabalha esse dia, mas uma parte do dia tal é uma hora que tem todo mundo, né? Para a gente discutir, se reorganizar e partir para o outro período. As reuniões de equipe mesmo, ou de pedagogia, ou como for o caso, nem sempre será de pedagogia, né? Pensando também que essa coisa de grupo, assim, né? Coletivo, como vai ter bastante gente, porque aí vai ser presencial, né? Não vai ter muito como escapar. Aí a gente podia, não sei, talvez, né, Jéssica, pensar alguma melodia, alguma coisa assim, não que não seja muito complicado, mas que use assim um tipo de dinâmica geral, só para a gente, mas que seja talvez não conhecida, só para a gente sacar um pouco assim a intuição da percepção, porque às vezes tem gente que nem saca direito, que tem uma percepção muito boa, né, de nota, de pegar o tom e tudo, e tem gente que já vai estar mais treinada e tal. E a gente, na hora, consegue pelo menos dar uma ventilada nisso assim, né? Pode ser bom. Fê, também nessa parte, os instrumentos que a gente tiver à disposição, a gente vai pedir para quem toca, não sei o quê, né, que não for um piano, levar o instrumento, se puder. Mas é legal que o que a gente tem à disposição, a gente deixa montado na sala, e etc., porque se alguém, de repente, for tocar um negócio e tal, a gente tem um E lá na violão e tal. Aswald tem piano, né? De repente até dá para usar, se estiver sendo usado. Mas aí, conforme a gente definir onde a gente tem que fazer o negócio lá no piano, né? Tem que trocar de sala, não dá para levar o piano para a sala. A gente pode correr atrás de um teclado, se for a coisa, se for o caso. Mas aí precisa entender ali. Tem os pianistas lá no elenco. Pianistas de verdade. Eu tenho que eu já levei para lá um controlador, mas ele é pequeno, assim, Não, acho que violão e etc. Pode ser o caso de alguém acompanhar alguém. Sabe, eu fico pensando em relação a essas dinâmicas da voz, por exemplo, eu acho muito mais interessante a gente entender como é que essas pessoas se expressam através da voz e do corpo, do que propriamente pensar em algo como se fosse uma preparação de um musical, sabe? Que eu chego no piano, eu toco piano, aí faz escala, e aí eu vejo as vozes, né? Aí é uma coisa muito específica, que eu acho que não é a vibe. Eu acho que eventualmente pode ter música no que a gente vai fazer, e aí passa a ser um teatro musicado e não um musical. Eu acho que pode ter números cantados, mas, né? Mas eu acho que me interessa mais entender como é que aquelas pessoas brincam com a voz delas e a consciência que elas têm do que isso representa. Por isso que eu falei da dinâmica corporal, que eu acredito que é o start, para depois eu propor alguma coisa vocalmente falando, caminhos, sabe? Não propriamente uma melodia, mas caminhos para a pessoa, através daquele caminho que eu proponho. Por exemplo, do grave ao agudo. Cada um tem seu grave e seu agudo. Mas ela entender e por meio de expressões, eu também acredito muito nisso. Gosto muito de trabalhar com ator no lugar lúdico. Quando você propõe sentimentos, você vai trabalhando muita coisa vocalmente, mas você trabalha sobretudo a expressão, que é o mais legal. E aí dá para sacar, sim, também. Não propriamente uma melodia, uma escalinha, do mais grave ao mais agudo, mas dá para entender muita coisa nesse momento dinâmico e, ao mesmo tempo, também tira um pouco aquela tensão do agora vamos fazer uma parte musical, sabe? Certo. Que eu particularmente acho super tensa. Eu acho que a gente tem que criar, sim, um momento ali de relaxamento, de consciência, de aquecimento corporal e vocal, mas como é que a gente constrói isso de uma forma que não tenha cara de prova de aptidão, sabe assim? Eu chego nos mais... Porque quem tiver muita aptidão vai se sentir o cara... E não é exatamente sobre isso.
Porque quem tem Aham. aptidão para cantar tem, e os atores também vão destacar, saca? Então eu quero muito falar com a Cláudia e com o Rogers nesse sentido, para ver o que, que eles pensam corporalmente, né? E a partir disso eu pensar o que, que eu posso propor vocalmente, sabe? Sim. Porque eu acho que sim, quando tiver propriamente dita a preparação vocal, sim, eu vou trabalhar com eles percepção, eu vou trabalhar com eles muita coisa, mas eu acho que dependendo das necessidades, né? Porque não é um musical, né? Mas, por exemplo, a respiração é uma coisa fundamental, né? Só para falar você tem que respirar, né? Então eu acho que a gente vai entender isso com o processo, mas inicialmente eu pensei numa dinâmica um pouco mais de conscientização do todo do que propriamente musical. Deu para entender o que eu quis dizer? É, sim, sim. Eu acho ótimo também. Ah, E não muito isso, o sentido do mostrar o que é melhor, o que é pior, né? Tipo assim, no sentido, você tá aqui porque você faz coisas, então, né, a gente quer ver aquilo que você faz. O que eu acho legal, no geral, da dinâmica toda, seja lá qual for, que a gente tem algumas coisas que se refiram a um acontecimento em grupo, sabe? Em alguma hora a gente chegou num ritmo, se a gente chegou a cantar uma melodia junto, com todo mundo, sem distinção, e a gente atinge esse momento, tipo, já cantamos juntos, já fizemos um lance juntos. Isso é bom que se leve do dia, que as pessoas levem essa sensação do dia. Né? Já fiz uma coisa com aquelas pessoas, mesmo que ela estava lá depois da 25ª. E vai ser até bastante gente. é legal, assim, a Jéssica trazer isso, porque não sei se a gente não se apresentou direitinho, assim, para vocês, mas a gente trabalha com dança contemporânea, mas muito a partir das manifestações das culturas afro-brasileiras, né? E pensando esse corpo contemporâneo que não se desvincula desse nosso contexto cultural, né? Então, para audição, a gente pensou num momento e aí nas manifestações da cultura popular brasileira, não tem essa dissociação, né? De eu sou bailarino, ou eu sou músico, ou eu sou. Você é brincante, então você tem hora que você está no banco tocando ali o cavalo marinho, tem hora que você está fazendo o personagem do cavalo marinho, tem hora que você vai construir uma máscara, tem hora que você vai estar dançando. Então, a gente pensou em meio que criar esse percurso, assim, nesse trajeto todo, né? E aí, a audição espelhar um pouco o que vai ser nosso processo de corpo, né? Então, da pessoa que chegar ali na audição também já entender um pouco qual vai ser o caminho ao longo desses meses, né? Essa pluralidade, assim, né? A diversidade de um corpo, né? Eu falo de um corpo, a gente está falando só do movimento, mas como a Jéssica disse, para falar tem respiração. Para se movimentar, você tem que saber, quanto mais consciente você tem a sua respiração, melhor você tem o seu movimento, a capacidade de movimento, de regeneração do seu corpo. Então, quem canta, quem dança, obviamente vai ter alguma habilidade em algum lugar, mas pensar nessa totalidade, né, nessa capacidade. E na audição a gente pensou em estabelecer assim, um trabalho criativo em determinado momento. E quando a gente trabalha processo criativo, geralmente a gente tem como base alguma manifestação e aí a gente vai, a partir dela, para outros lugares, não fica preso nela, vai brincar com ela. E quando a gente introduz a movimentação para as pessoas, a gente geralmente introduz a célula rítmica pela voz. Então, antes de fazer no corpo, geralmente a gente canta, não no sentido de somos cantores, mas a gente canta aquela célula rítmica e depois transfere da voz para o corpo. Porque você cantando, você já coloca a sua respiração no ritmo. Para você dançar depois com aquela melodia, fica mais fácil o seu corpo responder. Então, por exemplo, se eu vou cantar, se eu vou fazer o pé do samba de parelha, antes eu vou cantar esse pé do samba de parelha. Então, eu vou cantar pá, pá, tá, ti, pá, tá, pá, 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 tá, ti, pá, tá, pá, 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 pá. Vai decupar, né? Vai decupar essas células. E aí, depois, eu vou colocar isso no pé. Vou fazer só com o pé. E aí vai ficar com aquela célula que você cantou, você vai internalizar aquilo.
mas ainda aquela voz está ecoando no seu corpo e você está se movimentando porque antes você cantou aquilo, né? Então, para esse momento, a gente falou, cara, seria muito legal se a gente tivesse a Jéssica e o Felipe com a gente, para trazer para essa galera esse lugar do corpo, da voz. Quando eu estou cantando, eu também estou dançando, de certa forma, e quando eu estou dançando, eu também estou fazendo música com o meu corpo, né? Se ajuda, né? As imagens se ajudam. Exato. E a gente pensou, cara, a gente podia fazer algo juntos, assim, né? Nesse momento, se vocês toparem e, de repente, trazer... Que é uma coisa simples também, na verdade. De repente, a gente ir trazendo para eles e vocês entrarem com alguma proposta. Ou vocês introduzirem uma proposta rítmica e a gente tentar colocar isso no corpo, ou decupar, né? Desconstruir essa estrutura rítmica em células menores no movimento. E isso já é um desafio, é ver como que cada corpo responde isso, entende? E já faz parte de uma experimentação criativa, né? Sai de um lugar e vai para outro universo. Não sei o que vocês pensaram, se anda por aí. Eu super amo, trabalho do mesmo jeito. Meu trabalho é muito baseado nas claves afro-brasileiras, porque eu acredito que antes da gente tocar qualquer ritmo, a gente tem que verbalizar a clave. Se você não sabe cantar a clave, você não sentiu o negócio. Eu super adoro, vamos. Acho que a gente tem que marcar antes da audição, a gente se encontrar para deixar meio que preparado os ritmos que vocês acreditam que vocês querem passar. E baseado nisso, a gente pode pensar que dinâmicas a gente cria vocalmente. Porque aí a gente vira uma grande peça musical, mas orgânica, sabe? Não fica aquela coisa de divisão de vozes, abertura. Exato. Eu acho que deixa uma coisa orgânica. Exato. Mas é trazendo a cultura popular brasileira que está em todos nós, né? Agora, a maneira como a gente olha para ela é o grande lance. Eu acho ótimo. O que vocês acham, Cacá, Felipe? Eu adoro. Eu acho sensacional. Eu tenho pensado assim, cada vez mais trabalhado também com menos instrumento, dependendo do projeto, assim, mas menos instrumento temperado, para ficar tudo mais solto, para ficar mais próximo do corpo e enfim, da estrutura da voz mesmo, né? Eu acho incrível essa ideia. Acho que a gente dá para a gente. Eu ia falar isso também, da gente tentar se encontrar antes, né? Uma vez, se der, para poder. Vai ser quando? Quinta e sexta, né? Eu acho assim, de repente na quarta. Acho que quinta, né? Acho que é só quinta, não é, Cacá? É só quinta? A audição é quinta. Se a gente consegue botar todo mundo em um espaço e a gente não está pensando em tirar ninguém nesse sistema, aí é um dia só, né? Porque é praticamente uma dinâmica inaugural, assim. Porque E aí todo mundo já fez. E daí eu acho que a gente, é isso, nem precisa, entendeu, de instrumento ali, principalmente esses, assim, piano, violão, que são mais tradicionais. Não sei o que, sei lá, se o Kaká achar que precisa de alguém mostrar alguma coisa, porque é habilidade. Mas não, tudo bem, se assim, vocês conhecendo as pessoas e achando que não, eu procurei, enfim, eu sei o que elas fazem, eu já sei. Sim. Não, agora o que pode ter é assim, elas não precisam ter as apresentações então dos instrumentos. Eu acho super legal que a gente faz uma dinâmica zona, e isso é a coisa. Isso eu acho legal. A gente pode até rever, sei lá, as histórias do texto e tudo mais, porque também, inclusive, se a gente, de novo, a gente não está pensando em tirar ninguém por causa disso, a gente pode ter espaço para isso no outro dia, né? Em vez de ficar uma fila de leitura. Agora, no meio de uma dinâmica dessa, se a gente põe isso e põe o caldeirão para ferver, né? Isso começou a acontecer, isso começou a pegar, isso começou a ficar legal. E a gente criou uma super célula lá que está se movimentando e que está cantando uma coisa. E a gente põe alguém para, tipo assim, lança um texto aí, né? Lê esse manifesto aqui, vai lá, dá um papel, sabe? Começa a botar uma fala no meio disso e aparecer um solo, um corifeu, pode ser. Agora, que não vai ser todo mundo, que não vai ser não sei o quê, a gente vai começar a criar umas impressões
de uma cena acontecendo. Isso eu acho muito bom. E, agora, Fê, o que eu ia falar, então, assim, ninguém precisa mostrar, então, o instrumento, tal, não sei o quê, mas é bom que apareça um tambor, é bom que apareça uma outra marcação, sabe? Que alguém comece a agir, ou que essas coisas estejam disponíveis e que a gente possa encorajar, se for o caso. Tem pessoas nesse sentido, assim, tem, sei lá, dá para ser, sabe? Quanto mais a gente complementar todo mundo numa ação comum, eu acho melhor, já que será isso, no fim das contas. E aí é claro que esse período, conforme a gente vai parar para depois conversar e ver se tem algum detalhe a acertar com ninguém, mas está parecendo até que esse dia pode ser mais curto do que se esperava, né? Porque aí isso encerrado, inauguramos uma coisa, a gente dá umas orientações do como será e tá feito, né? Tanto que a gente consiga esse espaço para a gente ver o conjunto e ver determinadas individualidades surgindo ali, que para a gente isso também é bom. Acho que nesse dia, por ser muita gente, ser a primeira coisa desorganizada, esses assistentes que por acaso estejam presentes e tudo mais, nesse momento eles assistem. Eles só assistem. O que eu quero dizer é que não necessariamente será assim a rotina deles. Pode ser que em outras dinâmicas que venham aí pela frente eles participem, né? Ou todos participem. Ou eu dou uma dinâmica que vocês participam com o elenco, para a gente também, ao mesmo tempo que a gente mantém o sentido hierárquico, a gente vai quebrando umas barreiras, no sentido de, né, ter experiências realmente em comum. Eu acho esse caminho muito bom. E se a gente consegue aplicar a esse conjunto elenco, esse sentido e esse conceito, acho que não é conceito porque é mais puro, né? Mas esse sentido do brincante é isso que é para descer as escadas, entendeu? É isso que é para ir para o espetáculo, nesse sentido de que somos nós, é isso que a gente vai começar a criar a partir de agora, durante fevereiro. Somos nós, o que somos nós, tal, isso somos nós. E nós vamos fazer uma peça, então. Né? Então, quando descer uma escada, somos nós que estamos descendo. E agora a gente executa uma coisa. Então, aí o brincante, inclusive no sentido de ser o condutor de toda a ação, de toda a brincadeira, de toda a folia, e ele ter a coisa do... Sempre me parece que há algum descompromisso, né? No sentido do... Né? Ao despojado, ao livre, ao lidar com o público, ou de pensar na proposta de um personagem, a gente está num terreno do popular, mesmo que às vezes contrapondo com alguma coisa formal que a gente inventar. Mas a levada desse ator é como se é popular é da praça, do terreiro, dessas coisas. Né? Foi uma coisa. Porque e aí isso vai casando, né, Jéssica? Isso significa a palavra para fora, isso significa a grandiloquência, isso significa o deboche, isso eu acho significa que, o sobretudo, melodrama, né? Não é significa, nada é realista, mas significa você, indivíduo, se entender no todo, né? Porque é sobre o todo sempre, né? E a manifestação popular brasileira é sobre isso, né? Então, eu acho que é bacana a gente deixar as pessoas se expressarem, mas ao mesmo tempo lembrando sempre que existe um todo aqui, a sua relação com o outro, e nunca é algo desvinculado. Porque aí a gente cria várias dinâmicas de intensidade, enfim, muita coisa acontecendo. Eu fico pensando que se forem 50 pessoas, talvez fosse interessante a gente criar 2 grupinhos, né, de 25, pode né? ser. Porque é muita gente. E aí, previamente, tendo acesso às fichinhas, por exemplo, tem uma menina que toca piano clássico, eventualmente, sabendo quem ela é,
propor em algum momento, você quer, junto com essa clave, fazer alguma coisa no piano, sabe? Ou você toca violão, porque a gente conhece as pessoas, né? A gente sabe quem é que vai estar ali. Eu acho que a gente pode trazer esse momento também, como você tinha falado, Cacá, porque, afinal de contas, a pessoa faz aquilo organicamente, né? A gente pode falar, assim, tendo conhecimento mais ou menos do que se tem, do que quer, ou do que se lembra lá na hora, você pode se dirigir à pessoa diretamente, né? Ela já tá. Essa relação já é assim, Karina. Você pode tocar um negócio? A gente parte desse princípio que a integração já aconteceu. Isso vai surpreender e que num se a certo gente conhece momento. as pessoas, né, e dá esse espaço porque elas já fazem aquilo, não estamos evidenciando ninguém, mas a gente sabe que tem uma menina que eu vi que ela estuda dança afro, então a gente já sabe que a pegada dela vai dialogar muito com a Cláudia e com o Rogers, porque ela já vem desse universo, né? Então ela, de repente, puxando alguma coisa, enfim. Eu acho que a gente tem que organizar, né? A gente se encontrar mesmo para pensar nesses momentos. Eu penso no início de um aquecimento e relaxamento corporal e vocal. Eu penso, né, para o povo assentar ali, se conectar ali com o espaço, respirar, baixar um pouco a emoção, a energia. E acho que depois disso... a gente até ia comentar isso, assim, que às vezes as pessoas vão com muita energia, assim, sabe? Sim, 2 anos querem mostrar tudo, né? Querendo mostrar tudo no corpo que não responde, e às vezes a pessoa não tem essa consciência de que não dá para eu querer fazer o que, né, vem na cabeça, que de repente vão me machucar logo na audição, e a gente vê isso acontecendo direto, sabe? A gente pensou em, sim, né, ter esse primeiro momento de uma organização corporal, para a pessoa entender em que lugar está a musculatura dela, é um corpo novo, né? Que espaço que você tem ali, né? Você está colado, você tem uma distância. Exato. A gente que é bailarina, voltou a trabalhar agora, a gente falou, cara, é outro corpo, assim, é outro corpo. Não, é outro corpo. Na real, e fala, cara, tem que ir com cuidado, assim, não dá e a interação com o outro também, né? Porque rola uma emoção, é tipo assim, fica presa em casa e de repente estou convivendo com pessoas. E eu digo artisticamente, né? Porque, né? E a respiração, e então eu acho que a gente precisa alinhar isso muito bem alinhadinho para a gente ir coordenando, né, esse momento, as falas, para realmente a gente conseguir que seja algo possível, funcional, né? Funcional, acho que tem que ser. Dependente do resultado, mas acho que o processo funcional. E vai numa crescente, né? Não precisa começar logo lá em cima, né? Não. A gente as pessoas irem se conectando, né? Irem entendendo que tudo tem um começo, meio e fim, e que não necessariamente a força, né? Intensidade significa. Ai, adoro. Acho bom pensar assim de cara, porque é um processo, até para a gente, não sei para vocês, mas para a gente, um processo de muita informação. Então, necessita que a gente tenhamos muita eloquência, né, muito estado da presença e um brio para se trabalhar, para conseguir esse diálogo e conseguir materializar alguma coisa. Então, desde a audição já colocar, né, a audição, o primeiro contato que a gente vai ter com as pessoas, e a gente pôr a mão para materializar algo, já dá esse start esse embrião, né, nascer, assim, olha, vai nascer algo, né, tá no início, né? E conduzir por um caminho, sabe? E é uma tarefa, assim, a gente está pegando, estamos voltando, né, e com um grupo grande, com as pessoas que estão com muito desejo, com muita vontade. Então, também para a gente é como segurar, né, como mediar isso, e é um processo longo, né? Não é num dia que a gente vai chegar nisso, e eles também entenderem que não precisam mostrar tudo num dia só, né? Principalmente isso, né? Porque é processo, né? Eu gosto muito de falar isso. É sobre processo e não sobre resultado. Exato. O resultado muda o tempo todo, né? Mas o processo, e como você vive e amadurece esse processo, tem muito a ver com as escolhas que você faz todos os dias, né? Então, leva um tempo para você se conectar com você e com o outro, principalmente, né? Acho que a gente está super alinhado, já parece que a gente se conhece há um tempo, né? Acho que... Acho não, como vocês falaram aí, assim, a gente dividir em 2 grupos, por exemplo. Claro que assim, você também está falando, por exemplo, da música, né? Claro que tem um grupo ali que está agindo,
O que está acontecendo com a outra metade? É isso que eu estou perguntando. Eles estão assistindo. Eu acho que assistir também faz parte desse momento, Né? sabe? Então, uma metade da assiste a audição. outra. E como é que eles assistem? A gente também pode provocar nesse sentido. Sim. Como é que vocês assistem, dialogando com o que está acontecendo, mas que corpo é esse que dialoga em silêncio, mas que está vendo, que já é uma cena da peça, né, de certa forma, né? Sim. Que tem, né, as marionetes. Mas a gente fazendo assim, sei lá, se a gente vai conseguir concentrar tudo num dia, não seria melhor dividir em 2, então? Porque é muita gente, não só assim para assistir ou não, mas o vídeo também, né? Assim, toda essa galera de uma vez, assim, pode ser meio complicado, hein? Se der para dividir em 2 dias, é melhor. Mas eles vão ver. A gente não vai ter como fugir disso na próxima semana. Mas ali os assistentes vão estar juntos também, não? Eu acho que é janela aberta. Eu acho que é máscara. Há uma apresentação. Assim, nesse primeiro momento, essa coisa do sem máscara que é necessária, ela precisa ser coordenada. Por exemplo, a gente vai conversar, a gente armou uma roda onde todos couberam. Tudo bem, tipo, vamos se ver? Tem um tempo para se ver? Registra os rostos? Vamos falar? Volta a máscara. Vai para o exercício? Vai na máscara. Vou te entrevistar, você vai conversar diretamente comigo? Vamos conversar sem máscara, na distância? E essa coreografia, ela precisa ir sendo entendida, porque ela será aplicada, né? Esse assunto delicado aí da pandemia, ele entra nessa conversa, nessa introdução e tudo mais. Tipo, estamos montando, fazendo esse projeto, entrando, tal, fazendo essa peça, em tempos de pandemia. Portanto, vamos definir algumas regras básicas, enquanto a gente ainda não tem nem o agente confiança um no outro, né? Vamos nos tornar confiáveis. E isso vem um pouco desse procedimento. Quem assiste, o que eu penso quem assiste nesse espaço, a gente vai ver como arranja. Mas isso não é necessariamente aqui uma aglomeração, pode ser em roda, não sei, como a gente distribui melhor isso, né? A roda é sempre boa nessa hora aí, pelo que a gente está inventando, mas ela permite que a gente distancie e não crie uma plateia italiana que a gente ponha todo mundo em bloco. E isso é, inclusive, mais perigoso, né? Eu estou respirando na nuca de alguém. Enquanto que se a gente estiver em roda, de repente, cada um tem seu próprio espaço em torno. Janela aberta, possíveis ventiladores. Uma roda de costas, né? E muita calma. Roda invertida, assim. Eu fiquei pensando parecido com o Felipe, assim, também, se de repente essa divisão dos grupos não poderiam ter 2 grupos em horários diferentes, sabe? Porque Pode mesmo ter. 25 e 25, ainda dá para ter essa dinâmica, né, de assistir. Então, pode ter. O que eu penso sobre a ideia da dinâmica é que as duas metades só vão se encontrar no próximo dia e elas ainda serão estranhas. Eu acho que a gente não vai ter como fugir do lugar desse encontro de 50 pessoas. Se não for semana que vem, vai ser na outra, como o Cacá falou. E outra, também acho que o lance não é nem a quantidade, mas é a partir do momento que a gente sai de casa para ir para um espaço que tem outras pessoas, cada um vai de um jeito, né? Eu posso ir de metrô, posso ir de Uber, posso ir de carro, posso ir de ônibus. E eu já posso ter tido contato com outras pessoas, né? Então, eu acho que o problema não é em si a aglomeração, mas é a procedência. E a gente nunca vai ter índice de procedência do tipo, só se a gente visse o vírus na cabeça das pessoas. A gente nunca vai saber disso. Então, eu acho que a gente não tem controle. Eu acho que o que a gente puder fazer para manter os protocolos de segurança, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, artisticamente falando, eu acho que perde a gente separar. Porque aquele momento já é o primeiro, partindo do princípio que são 50 pessoas que vão entrar. Então, são 50 pessoas que a gente já vai estar criando um vínculo ali. Ou não vínculo também, né? Mas acontecendo ali. E esse lugar do ver também eu acho que é muito importante.
se ver e ver o outro. Então, assim, eu particularmente, a mim não me incomoda ter 2 grupos, mas divididos, mas assim, no mesmo dia. Porque eu acho que a gente está à mercê a partir do momento que a gente topou o trampo nessas condições de pandemia que a gente ainda vive, né? Não, eu até entendo, As- sim, eu até entendo, porque esse primeiro encontro eu também acho, pô, a primeira vez, todo mundo junto, tá, é a primeira energia, inclusive nossa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vivendo um tempo diferente, que nem tudo dá para ser do jeito que a gente imagina, assim, né? Porque eu acho, não sei se eu entendi errado, mas não sei se a Cláudia estava tentando até imaginar se a gente poderia, inclusive nas outras semanas, dividir em grupos menores, por um tempo, para as coisas melhorarem, para baixar e tudo mais e tal, horários diferentes, enfim, fevereiro você falou que vai ser um pouco mais ameno. Então, de repente, fazer uma coisa um pouquinho mais dividida, de repente já vai Não. baixando a questão e aí vai. Mas aí, enfim, são É. posições, né? Cada um sente de um jeito esse tal da pandemia, né? Eu acho que assim, o que a gente consegue garantir e fazer é diminuir tempo de exposição. Por exemplo, se é melhor fazer em 2 partes e fazer uma parte na quinta, uma parte na sexta, e em vez de ficar 5 horas, ficar 3, pode ser. A sexta-feira está reservada, ela existe. Se a gente achar que a coisa se repete amanhã, tipo, amanhã essa galera em cena e vocês assistindo. Esse assistindo que é relativo, porque como a gente está integrando a galera, pode acontecer que assim, eu falo, toca um tambor, é a fulana que está sentada, não é a menina que está em trabalho, né? Quando a gente lança a mão, a pessoa que a gente vai lançar a mão, de repente ela está na borda, ela não está no exercício. Então ela se integra. Agora, e mesmo depois, durante a semana, durante o mês, Fê, isso também tem a ver com o tempo de exposição, porque é assim, metade do dia a gente vai trabalhar, metade do dia vai ser online, porque são outras dinâmicas nesse começo. Aí, esse online, contanto que todo mundo esteja lá, tudo bem, vai ter um povo que foi assistir em bloco lá na sala multimídia, mas alguém quis assistir sozinho fora. A gente cria diferentes salas, né? Não sei, mas ali dá para quebrar essa coisa do ficamos juntos, vamos respirar agora com mais espaço. Outras coisas podem ser mais leves, assim, no sentido da preparação da voz e do corpo, principalmente, que num primeiro momento também entendo que precisa ser entendido, né? Assim, vamos entender a que hora que chega e se é que chega os exercícios de contato efetivo, né? Porque é uma interação com distância. Isso vai criar um corpo também, né? Colabora. Mas essa consciência, né? Assim, a gente pode pegar, contanto que agora vai ter uma cena onde 2 atores se atracam e coisa e tal. Então vamos parar, vamos, né? Higieniza antes e agora tá todo mundo bem. Então vamos. Tem timings, a gente precisa estar atento a isso. Inclusive conscientizando os próprios assistentes, que podem ficar cuidando dessas questões, enquanto a gente cuida de outras. Mas no primeiro aí, no começo, eu acho que são muitas... lá no dia 9, 10 e 11, por exemplo, que a gente já vai ter dado uma distância, não por acaso também, de uns 4, 5 dias, até se encontrar de novo, para ver o que aconteceu ali. Também são dinâmicas assim. Então, onde tem uma introdução da parte prática e depois uma aplicação que é uma dinâmica de conversa. No outro dia, uma coisa da parte prática e aí a gente vai discutir um ponto. No outro dia, que é a sexta, vai ser uma leitura. Então, a gente vai se adequando e aprendendo esse momento da coisa prática e sempre que é a conversa ou a discussão ou a leitura, aí sim a gente pode pensar que a gente está então sentado em roda, distante, aí com mais espaço, né? De máscara, tal. A gente não está se puxando toda hora para ficar colado nesse primeiro momento, mas a gente está em comunicação total, porque não dá para fugir de uma coisa ou de outra,
porque é o período dedicado à integração do grupo e à criação do tal vocabulário em comum, né? Do aprender os nomes. A gente vai pedir as 3 doses, Cacá, da vacina, porque eu acho que até final de fevereiro, geral já tomou a 3ª dose, pelo menos A gente vai pedir calendariamente falando. a gente vai pedir o certificado, não sei te falar sobre a 3ª dose exatamente. Mas Porque eu acho o que, que assim, a todo longo mundo tiver que prazo... ter no tempo hábil, né? Lá na Oswald eles estão já, não sei se vão continuar essa prática, mas toda vez que chega lá eles já pedem a carteirinha, né? Sim, é ótimo. E eu acho que a gente podia agregar outro protocolo, que é... A pessoa chegou para o encontro, teve sintomas, tá com sintomas, tá com febre, tá com dor de cabeça, tá... Tipo, sabe, trocar essa ideia no sentido de se você tá, tudo bem, não tem problema, não é nenhum crime ter Covid, né? Mas chega e fala, velho, eu vou para casa. Eu já tive 2 vezes Covid, gente. E tá tudo Não, bem, assim, no sentido de no todo que... dia, né? E no todo dia. Cara, se deu uma zica, tal, não sei o que, Exato, não deu vem, uma zica, você né? tem que Tipo, falar é, previamente. exato, é verdade, né? Pode falar diretamente com a gente, não tem que tal. Estamos atentos a Sim, isso. e você se policiar, né? Tá atento, porque às vezes a gente deixa passar, né? Porque, ainda mais com as 3 doses, os sintomas são muito leves mesmo, assim, pelo menos das pessoas que eu conheço. Então, às vezes, uma dorzinha chata de cabeça, uma moleza no corpo, cara, não vem. Avisa e não vem, né? Acho que isso é um discurso, enfim, é introdutório, né? Antes de falar do Oswald de Andrade, acho que é isso que pega. Não, esse assunto é uma merda, né? Mas, porra, não tem como não ficar falando de novo e repetindo e tal. Mas lá vai ter, inclusive, acho que já vai estar, a partir dessa semana já vai começar a rolar, eu acho, a exposição da Yara Janra lá, não é? Que vai ter o Oswald de máscara, vai ter vai ter um monte Inclusive as de alegorias são mascaradas. personagens. O espetáculo em si, lá na frente, o povo assiste de máscara, a situação dos atores e tudo mais, a gente vai vendo durante, né? Mas acho que a palavra é calma, né? A gente conseguir manter a calma, inclusive no sentido da excitação mesmo, né? O que faz aglomerar mais, né? Porque aí os atores vão se encontrar, vai ter um blá blá blá, vai ter uma energia, vai ter, né? Vai ter tudo aquilo. Falar, gente, ó, né? Tipo, tudo certo, pode, mas vamos entender que assim, né? Quando a gente puder deixar para ter isso ali fora, é melhor, porque a coisa aqui precisa ser de alguma maneira técnica neste sentido, né? Agora, voltando um pouco na dinâmica lá que vocês estavam Vamos. comentando, fiquei pensando que podia ser interessante, assim, partir dessa clave, né, assim, da palma, de canto, de corpo, de tudo, e de repente a gente vai nesse grupo assim, descolando, enfim, todas as pessoas estão reproduzindo. A gente descola uma parte e cria uma melodia na hora ali, e aquela outra galera continua. E depois descola mais um grupinho, e aí tem uma melodia em cima daquela e tal, e a clave continua. Até quase a gente finalizar essa clave, você só tem melodias para ver o que vai acontecer. Quase que passa quase um túnel de São João, né? Então, passa todo mundo, vai para outro lugar, assim, você termina em outro lugar e tal. A gente pode até daí criar outra, não sei, em cima de um coro só de melodias, enfim, mas assim, do jeito bem livre, né? Bem brincando mesmo, assim. Acho que pode ser interessante isso, né? Ainda com, sei lá, 25 pessoas, se for por vez, né? Se só descolando de 5 em 5 assim, acho que pode funcionar legal, né? Muito legal, muito legal. Assim, para nós, assim, para a gente pensando em corpo, né, pensando que é muito, muito interessante assim, observar esse trajeto, porque geralmente a gente ensina um pé de dança, que é um código, né, tem esse lugar mesmo de fazer o passinho, de fazer o pé de dança daquela manifestação. E aí, quando a gente vai pensar nesse processo criativo, como que esse pé de dança, ele passa do pé, de repente, para o ombro, e a melodia ajuda muito nesse sentido, a você entender o código, mas passear com esse código por outras partes do seu corpo, né?
Então, é uma experiência que a gente tem que é muito legal, porque deixa tudo muito menos engessado, sabe? A gente parte de um lugar que é isso, né? Ensinar certinho, o pezinho de dança, onde bate o pé, onde volta o pé, mas como que no final de tudo isso, quase que a gente já não reconhece mais aquela movimentação primária, porque aquilo já está muito mais dissolvido e muito mais apropriado de outras formas, né? Então, isso é muito legal. É legal, puta, demais. E a gente pode daí ficar brincando com divisões diferentes, né, Jéssica? Assim, mas mais livre, assim, sem ficar pensando muito nisso, mas notas longas, notas mais curtas, umas melodiazinhas. Acho que pode ser legal, A porque daí gente pode propor a melodia da clave, por exemplo, do ritmo em causa, e aí, a partir daí, qualquer coisa. subdividir a clave. Ó, vamos fazer só a primeira nota. E como é que é essa nota? Ela é mais grave ou mais aguda? E que corpo é esse dessa nota? Cara, eu acho que ideias não faltam, porque a gente já trabalha com isso, né? Eu acho que a gente precisa marcar um horário e um dia antes para a gente realmente colocar no papel. Ó, vamos fazer isso, 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 e as possibilidades no meio. E como é que a gente vai dialogar com o que eles trouxerem, né? Porque eu, pelo menos, eu não gosto de preparar muita coisa, porque eu vou toda preparada e aí o grupo chega, me dá uma rasteira e eu falo, e agora? Então, eu acho que é guerrilha, né? É guerrilha sempre, e a gente tem que estar preparado, mas ao mesmo tempo saber de onde a gente vai partir, né? Que dia vocês podem? Eu posso Eu acho amanhã que e quarta à noite. Parece que o dia bom é quarta-feira, porque amanhã tem essa história dos assistentes, né? Ainda não sei como vai ser, a gente vai falar sobre isso já já. Mas na grade, Quarta-feira, eu tô de teoricamente, boa. quarta-feira é um dia livre. E dá pra gente fazer lá? No próprio Pode Oswaldo? ser lá, Fê, pode ser lá. Inclusive, é um dia que também tinha pensado Ótimo. em, sei lá, dar uma passada lá para ver como é esse espaço, né? Pra gente ver o que a gente quer dessa sala, onde que tá o som, que som que é esse. Sim. Tô falando do som, no caso de ser coisa gravada mesmo, né? Som para exercício, Tá. ambiente. Então, só para entender em termos assim de agenda, então seria a gente se encontrar na quarta-feira para pensar nessa organização do conteúdo, do material, juntos. E aí, quinta e sexta seria audição, ou a audição vai ser um dia só? Acho que isso tá entre a gente, tipo, nós quatro que estamos aqui, e a gente pode decidir junto. No sentido de ter essa possibilidade de dividir esse trabalho em 2 dias. Estou entendendo que é o mesmo trabalho, né? Já que a gente vai trocar grupos de lugares, não é um outro trabalho complementar. É 2 trabalhos com o mesmo grupo invertido. Pode até variar a dinâmica para dar um tempero e tal, mas é a mesma coisa, né? Então é a gente decidir isso. Pensar em quanto tempo a gente aplicaria essa dinâmica X toda, mesmo que pare e volte, né? Que faça coisas, vai tomar água, volta, não sei o quê. Mas quanto tempo a gente levaria isso para a gente saber o que a gente tem consegue colocar no sentido de conversar, introdução e um tchau no final. Sendo que no primeiro dia pode ser que a introdução seja mais longa e o tchau até amanhã, e no segundo dia é um oi e o tchau é mais demorado, né? Porque aí organiza de novo. Porque aí a gente vai passar os dias sem se ver. Aí nesse último dia, a gente vai passar instruções mesmo, né? Do que as pessoas devem trazer, do que elas devem pensar, passar uma certa bibliografia, dar uma bombada nos caras, tipo assim, vamos estudar, daí a gente chega com o negócio. Não que todo mundo vá ler tudo, mas a gente vai poder falar assim lá no outro dia, vai falar, e você, o que você leu? Ah, você leu isso por quê? E a gente tem ganchos para puxar do próprio assunto. O Cláudio, Roger, vocês já responderam os inscritos, as inscritas de vocês? Não. Na verdade, a gente ficou nessa dúvida. A gente responde para eles ou a produção que vai entrar em contato com eles? A gente só tem que colocar aprovado, né? Isso, né? Eu acho. Tem um jeito de encaminhar isso e eu vou. Se vocês Eu quiserem também que não eu fiz, eu estou arredonde. perguntando porque eu não fiz ainda. Eu também não.
Na verdade, nesse momento, não tem ninguém nessa peça, só a gente. Esses 50 são fictícios, né? A gente está viajando. Seria bom a gente ter primeiro 50. Contemporâneo, peça imaginária. Não, é porque a gente pensou em, na verdade, conversar com todos amanhã, né? Conversar com todas e todos. São muitos. E são 10, na verdade, da nossa parte. E às vezes nem todos vão. E às vezes nem todos vão. Então, conversar com todas e todos e depois a gente decidir que, na verdade, no nosso caso, eles vão participar também da segunda etapa, né? Que é a audição presencial. Então, a gente só decidiria depois da audição presencial. A galera que não sabe o que vai fazer. Tem uma galera que achando que vai fazer oficina para aprender a dançar. E aí... entendi. Até me sugeriram, o Jota, por exemplo, falou assim, mas os seus assistentes, que são de direção, assim como da Pé no Mundo, de repente vocês podem marcar de conversar já no próprio dia, na quinta e tal, e não sei o quê. Eu acho que são os casos que tem bastante gente. Também tem um monte de assistente, assim, na lista. Que a gente pode rever coisas que eu tinha dito antes que talvez não precisem ser assim, por exemplo. Eu estar em todas as conversas. De repente, cada um resolve os seus assistentes e tudo certo, porque a gente consegue fazer as conversas no mesmo período de tempo. Nem que a gente se fale no final, sabe? Tipo, e aí, como que foi? Né? Amanhã, por exemplo. A gente faz as 2 às X horas, todo mundo, cada um conversa com o seu, e depois a gente vê o que é que deu, do que criar um horário onde precisa ter uma escala, assim, a escala do corpo, a escala da música, a escala da direção, para que, por exemplo, eu consiga ir passando por todas as reuniões, fica um horário meio travado, meio doido, né? É melhor que cada um... Amanhã, desse período acontece em todas as áreas. Vocês atendem os assistentes de vocês, eu atendo os meus, Felipe os dele, coisa e tal. E depois a gente pode pensar em bater o resultado para fechar o dia. Que eu ia te perguntar exatamente isso, essa escala aí que tem que montar, né? Que teria que montar com você. Agora, sendo assim, não tem. A partir das 2, você vai... acho que com o auxílio do Jota, a gente vai criar o como é que... Ou cada um administra, mas quem que tá a tal hora, né? Eu quero quanto? Meia hora para conversar com cada pessoa? Preciso marcar lá com ela, né? José ao meio-dia, a Ana meio-dia e meia, mandar o link, tudo isso. Eu acho que a gente, de algum jeito, a gente sabe meio fazer isso, se a gente tivesse o contato da pessoa, é coisa que eu estou entendendo ainda direitinho, mas talvez cada um faça essa gestão da sua inscrição do jeito que sabe fazer e que acha melhor. O que vai ter geral, eu acho que eu vou ter que pensar em um texto para a gente adaptar para cada caso, mas no sentido de foi aprovado ou cada um faz isso autoral e a gente manda por um mesmo e-mail? Estou falando do texto do olá, você foi aprovado, tal, né? Preciso bolar um texto para quem foi aprovado e para quem foi reprovado, né? Olha, tal. Por os que foram os que não foram aprovados, melhor do que reprovados, existe uma série de coisas que é assim, porém estamos aí com o seu material e tudo mais, existe um convite para que se integre no projeto através de outras atividades, que são as paralelas, a assistir às aulas com a gente, a participar, por exemplo, há uma oficina de bonecos, a peça vai ter bonecos, tá, Cláudia e Rogers? Bonecos de vários tipos, não só que o ator manipula, mas existe lugares onde o ator é o próprio boneco, com uma máscara e tal, tem uns corpos bonecos aí. Mas há uma oficina, então, de confecção de bonecos que vai produzir, que é outro público, que não são os atores, que vão produzir os bonecos que virão para a peça. Essas pessoas podem participar nesse lugar. Da mesma coisa com máscara e adereço.
Só que isso vai acontecer lá em abril, em março, sei lá, né? Aí são oficinas menores, mas essas oficinas produzem as coisas que vão para a peça. Então tem outros lugares para entrar aí que não é nesse elenco e que não é agora. Então a gente tem que correr então para esses. Agora, o que a gente tinha que decidir, e está decidido, é que a gente vai manter as pessoas que estão lá, 52 ou 53, não sei. Certo? Acho que sim. Isso Até porque eu acredito que muita gente vai cair desse gig aí, né? Por tudo, pelo horário, por muita coisa. Vai reduzir bastante, eu acredito. Tem um tempo aí que as pessoas até que, por mais que a gente criar algum apego, etc., que elas podem ir saindo sem dar nenhum problema para coisa factual, que é a produção do espetáculo. Até março, até o virado do mês, as pessoas podem sair sem causar nenhum problema. Né? A gente não precisa nem deixar isso tão claro, porque eu estou falando porque, de fato, claro que tem o estudo e tudo mais, mas quem ficar terá estudado. Mas a coisa mesmo, tipo, a montar, desenhar, e essas coisas, vai ser ali, né? Até ali a gente vai estar estudando, planejando, trocando ideia, criando pequenas coisas, mas quando a gente começar a falar assim, vamos montar a cena 1, cena 2, cena 3, isso é março. Então até ali não vai ter ninguém escalado demais para algum lugar, a um ponto que não possa sair. Numa hora saudável, né? Mesmo que alguém já estivesse fazendo alguma coisa, pode ser considerado ali um estudo que alguém pega e termina. Tá tudo bem. Então, quarta-feira, a gente se encontra na Oswald ou aqui para preparar essa dinâmica prática corporal e vocal? Acho que para a gente seria melhor na Oswald, se pudesse ser presencial, para a gente seria melhor. Não, para mim também, para mim também. Quarta-feira, então, às 14? Isso, para mim tá bom. Fechamos? Quarta-feira às 14? Tá bom. Porque também é isso, é assim, é a gente, né? No máximo, não precisa das outras pessoas nossas. E as audições, quinta e sexta ou só quinta? Porque isso tem que ser avisado hoje para a galera, né? Tem. Se de repente... Tem, mas é só a segurança que o que está anunciado são os 2 dias. Eu já deixei assim, anunciei 3 e 4. Mais para cortar um do que para ter que adicionar. Então isso tudo bem. Então a gente deixa para sentir, tipo, a gente deixa todo mundo na quinta e a gente vê a sexta, caso a gente sinta que precisa ver mais alguma coisa do grupo. O que vocês acham? Acho que até a partir da quarta-feira, da estrutura que a gente for montar, dessa audição, né? A partir dessa estrutura, o que demanda de tempo? E aí, na aplicação, na quinta-feira, a gente vai sentir o quê? Acho que foi suficiente. Ou isso que o Cacá falou, que vamos manter na sexta-feira, avisa que amanhã mantém, todo mundo volta para dar um tchau. Então a gente manda um e-mail no sentido de que vai ser os 2 dias. 2 dias. Né? E aí se for só um, beleza, eles não vão no dia seguinte. Reserva os 2 dias. Então na quarta a gente vai ter noção do que será o... Ótimo. Melhor a gente ter mais margem de trabalho, né? Melhor a gente ter mais espaço para a gente pensou em bastante material, assim, por exemplo, a dinâmica das diagonais, que o Cacá comentou que a gente também tinha pensado, que é uma prática, né, bem interessante no sentido das pessoas se verem passando pelo espaço, criar uma dinâmica. Isso é bem usual também na dança, então era um lugar que a gente queria trazer. A gente pensou nesse primeiro momento de organização corporal, a gente pensou nesse outro momento de trabalho criativo e um momento de aquecimento mais para trazer a presença do cardiorrespiratório mesmo, assim, sabe? Sentir a temperatura do corpo subir, sentir que estou suando. Aguentar 2 horas. Aguentar 2 horas de espetáculo, porque tem um lance também, né? Não é tão a gente romantizar tanto que assim, tem uma pegada de estar em cena que tem um trabalho físico que precisa dar conta, né? Como que a gente constrói esse corpo de aguentar fazer um trabalho com boneco, que às vezes precisa de uma musculatura preparada para fazer, né? Precisa estar com o centro, o abdômen também preparado para segurar a onda. Então a gente pensou nesse processo. É uma pirâmide, né?
é uma pirâmide de conceitos que tem que estar muito articulados, né? Essa saúde física, mental, emocional, né? E espiritual, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com propósito, né? Com propósito, exato, com energia, com certeza. E aí, É um vendo baita. isso, a gente vai ver o que cabe, o que mantém, o que sai, porque tem a dinâmica também de todos nós, né? Para não ficar a dinâmica de um só ficar muito, demandar muito tempo e o outro ficar Intercalar, de repente, né? Eu acho que na quarta a gente ajustando isso na quarta, a gente vai entender, né? Os momentos que a gente pode ir falando um com o outro, independente de quem estiver propondo no momento a dinâmica, sabe? Mas como é que a gente vai articulando os discursos para se tornar também uma coisa total, né? E não exatamente a gente precisar ter o momento Jéssica e o momento Cláudio Rogers, o momento Felipe, mas como é que a gente nessa reunião fala, putz, aqui pode acontecer isso, então no momento, como é que a gente vai articulando essas falas? Eu acho que é super, super possível, a gente tem que se conectar nesse sentido e vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Estou empolgadíssima. Ai, Muito bom. esperando um tempão, aí vendo. Gente, queria muito esse momento, que eu estava aqui querendo falar sobre. A gente também pensou um montão de coisas, mas vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Já deu, estou muito feliz com esse encontro, gente. Não, e que bom que, Muito bom. que bom que vai ter essa quarta antes aí também, porque aí, pô, pelo menos uma vez presencialmente a gente, né? Não, e a gente se conhece, né? Eu só conheço o Felipe, não conheço o Kaká, não conheço a Cláudia Rogers. Só online. Eu conheci o Rogers lá semana passada, né? A gente se encontrou lá no. Conheceu o Roger, eu não fui. Mas quarta-feira todo mundo vai se conhecer, então, finalmente. Estarei lá na minha sapatilha. O Murilo não sei como ele vai viajar, né? Então. E acho que o dia vai ser tipo, é isso que a gente criar ali naquela hora e as outras pessoas, equipe, coisa e tal, não sei o que, assistem. Né? Assim como participativo, assim, para ir conhecendo, para ir vendo mesmo essas pessoas no rosto, tendo as impressões, né? Aí mesmo que o cara tipo, é do figurino, é legal ver esses tamanhos, esses volumes e essas energias. Né? Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, desculpa. Então, agora, a gente vai fazer o retorno para os inscritos. Então, a gente agenda com eles os respectivos horários que a gente quer conversar com cada um. Como é que a gente faz? A gente só manda o ok, aprovação desses todos? Você tinha falado de uma amiga também. Como é que a gente direciona? Eu não sei. Acho que a gente pode falar disso na sequência. O que eu sei que eu vou fazer é que, independente do como a gente responder, eu vou fazer esse texto para quem não foi aprovado. Certo. E vejo se eu crio uma base para. Agora, eu acho legal assim também que vocês possam ter uma liberdade, né? No sentido de cada um dar a resposta com a sua personalidade, porque é a pessoa que convocou, ou vocês acham que a gente padroniza em um texto? Se foi aprovado para tal, pode ser também, né? Se facilitar. Sim. No nosso caso, a gente pensou em conversar com todas e todos que se inscreveram, os 10 amanhã, conhecer cada um, e aí a gente tem esse momento de conhecê-los também corporalmente, antes, né, de dar o veredito de quem vai ficar junto com o moço na assistência. Então, para nós, essa resposta de obrigado, tal, você não foi aprovado, seria mais para frente, não seria agora. E aí vocês vão fazer o quê? Mandar um WhatsApp direto e, sei lá, um e-mail? A gente pode ou mandar por e-mail, mas também como já é amanhã, talvez o WhatsApp acho que seja mais rápido para ter, né, a resposta da pessoa. Pode ser os dois, na verdade, né? Oficializar ali por e-mail, né? Deixa eu ver direitinho com o Jota se ele pode ajudar a gente também. Aí eu falo, nem que for individual com cada um, eu chamo lá. Porque não está 100% claro para mim também, nem exatamente o que eu faço nesse sentido.
mas é por aí. Não, Deixa eu só Eu fazer entendi que a resposta de vocês vem depois. fazer uma pergunta. Cacá, você tem mais alguma coisa importante para falar ou a gente já está finalizando? Porque eu vou para São Paulo, então eu precisava ir, tipo, Não, pode agilizar as ir. minhas coisas. Tá inclusive acabando minha bateria, eu tô sem o cabo aqui perto de mim, do computador. Vai cair. Beleza, então estamos super conversados. Quarta-feira nos vemos na ONG. Quarta-feira, você vai dando uma olhadinha lá também nessa turma Eu para vou me dar uns olhar hoje feedbacks. e amanhã, e aí eu já vou pensar Tá. também nessa questão dos 2 grupos. Quem seria legal estar nesses grupos, dependendo do currículo, né? Das coisas interessantes ali de instrumento, de corpo. A gente Se troca vocês essa quiserem ideia ir na quarta-feira. conhecendo, vão lá, vão entrando lá também ao longo do amanhã e tal. Nem que não de todos, né? Mas para ir de vez em quando dar uma passada, Fê também. Eu tô dando uma Porque olhada. Tá bom. No começo eu cheguei a dar uma olhada assim, tal. Depois eu não vi mais. Quando no fim das contas tinha essa multidão aí, não agora acompanhei. vai direto nos selecionados, Porque pelo agora eu já menos você tenho vai selecionados construindo um e a quadro. gente já sabe Eu mais ou tô menos quem é dando uma quem. olhada, tô dando uma olhada nos selecionados agora. Tá bom, gente. Valeu, muito Então obrigada. tá, gente. Obrigadão, até já. A gente Beijos. continua no Valeu. Bom Whats. trabalho amanhã. Obrigado, gente. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.